Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Passando aqui para iniciar mais uma aula, a gente vai estar estudando o capítulo de número 3 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Já tivemos aí 3 aulas. A primeira foi a introdução ao livro. Estudamos o capítulo 1 e o capítulo de número 2 e hoje estaremos iniciando o capítulo de número 3. A 4ª aula estaremos aprendendo um pouco mais dentro da palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3. Se os irmãos quiserem acompanhar, participar da leitura, do estudo, estarei lendo e trazendo, uma explicação dentro do capítulo 3, aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe para a igreja nos seus dias, e sendo que as epístolas do apóstolo Paulo, os evangelhos, elas não ficaram presas ao passado, somente à igreja do passado, mas as epístolas e os evangelhos ficaram aí também para nós, a igreja do tempo atual, a igreja do Senhor nos nossos dias. São cartas de ensinamentos, cartas doutrinárias, que vem trazendo a doutrina essencial para a igreja do Senhor, para que a igreja venha viver em santidade, para que a igreja venha estar vivendo uma vida pura e santa diante do Senhor. Capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, já nesse primeiro versículo, vem fazendo perguntas. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Há alguma vantagem em ser judeu? É mais vantajoso em ser judeu do que ser romano, do que ser egípcio, do que ser um filisteu, do que ser de outra nação, do que ser um babilônico? A circuncisão tem algum valor? Aí o apóstolo faz a pergunta: tem algum valor a circuncisão que era feita na carne? Aí ele responde: sim, tem valor, porque foi instituída por Deus, foi instituída como uma aliança entre Deus e o seu povo. A circuncisão é uma aliança entre Deus e o seu povo. Então tem valor, tem um significado profundo no mundo espiritual. Há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Qual foi a revelação de Deus que foi revelada ao povo judeu? A palavra do Senhor, a profecia do Messias, a profecia do Filho do Homem, a profecia relacionada a Jesus Cristo, que viria como homem para morrer em nosso lugar, e mediante o seu sacrifício nós receber vida eterna e salvação. Então foi entregue ao povo judeu, mediante o povo judeu ter sido escolhido por Deus como uma nação eleita para propagar o evangelho, a palavra, os princípios de Deus. As demais nações, muitos judeus se orgulhavam disso. E é isso que Paulo vem trazendo. Há alguma vantagem em ser judeu acima dos demais povos? Tem algum valor a circuncisão que vocês tanto apreciam? Aí Paulo fala: tem. Por quê? Porque a palavra foi revelada não às outras nações, mas ao povo judeu. E era para o povo judeu evangelizar as demais nações. O povo judeu foi escolhido por Deus
para evangelizar as demais nações. Era dever da nação de Israel levar a palavra de Deus para as demais nações, para os povos. Como os judeus, falharam, aí entrou o tempo da graça, onde Deus designou essa missão para a igreja. Hoje é dever da igreja propagar o evangelho. Versículo 3. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? Alguns dos judeus foram infiéis ao Senhor. Aí Paulo pergunta, e por que o povo foi infiel? Deus também será infiel? Jamais. O homem pode ser infiel, mas Deus permanecerá fiel à sua palavra e não mudará. De maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro e as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Ou seja, Deus ganhará a causa diante dos homens, porque Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus ele não muda. O Deus do passado continua sendo o mesmo Deus hoje. As gerações humanas mudam, a cada geração muda. Gerações passadas são totalmente diferentes das gerações presentes. Se olhar para a última geração antes da geração existente hoje, você vai ver a grande diferença. A humanidade muda conforme o tempo, mas Deus não. Deus ele permanece fiel à sua palavra e aos seus princípios. Deus ele não muda os seus princípios para agradar ninguém. Quem quiser servir ao Senhor terá que seguir e obedecer os princípios estabelecidos por Deus. Alguém poderá dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito? Olha só a desculpa do povo. Mas o meu pecado ele não está contribuindo para um bom propósito? Ajudando os outros a verem como Deus é justo, ver o tamanho da malícia dos homens. Eu estou pecando, mas o meu pecado não está contribuindo para que Deus se engrandeça, que a sua palavra venha a ser fiel, verdadeira. Ou seja, estão querendo dar desculpa para o seu pecado. Estão querendo justificar o seu pecado. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar. Estão perguntando, mas não é injusto Deus nos castigar, porque o nosso pecado está contribuindo para que o nome de Deus seja exaltado. Olha só, estão querendo justificar o seu pecado. Aí estão querendo jogar a culpa em quem? Em Deus. Não é isso que a gente vê hoje? A calamidade no mundo, a maldade, a violência por causa do pecado da humanidade. Aí a humanidade quer culpar quem? Quer culpar Deus. Claro que não, se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo. Alguém poderia argumentar ainda, mas porque Deus me condena como pecador, se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Aqui do versículo 1 até o versículo 8, do capítulo 3 aos Romanos, Paulo vem tratando que da fidelidade de Deus. Deus não muda. O Deus do passado, da época de Abraão, da época de Moisés, da época de Davi, é o mesmo Deus hoje, da nossa época. Deus não muda, a palavra do Senhor não muda. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Ela é imutável.
Quem muda somos nós. Quem muda é o homem. Quem muda é a humanidade. Deus, ele é fiel. Ele permanece fiel, mesmo o homem sendo infiel. Mas o homem quer justificar os seus erros e sempre quer jogar a culpa em alguém. E às vezes querem culpar o próprio Deus. Ah, mas se Deus é poderoso, se Deus pode o impossível, por que ele não impediu o mal? Por que ele não impediu a calamidade? Versículo 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Podemos concluir? É isso que Paulo está perguntando para o povo judeu. Vocês se acham melhor do que os outros povos? Do que as demais nações? Não. Aí Paulo responde, não são. De maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Aí Paulo vem trazendo, não há nação melhor do que o outro, não há povo melhor do que o outro, todos estão debaixo do pecado, todos estão contaminados pelo pecado, e todos, tanto judeu como gentios, necessita da graça, necessita de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para nos conduzir ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então não há um povo especial, os judeus são especiais. Deus, ele não age dessa maneira, ele não é injusto. Ele trata cada um conforme o seu merecimento. Ele trata cada um conforme as suas obras. Cada um recebe conforme as suas obras. Se as suas obras forem boas, receberão bênçãos. Se as suas obras forem más, receberão que? Maldição. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tomaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Olha só o que Paulo vem trazendo, o que está no coração do homem. Não há uma pessoa boa em si mesma. A bondade que há no coração das pessoas é depositada por Deus. A Bíblia fala que até para nós ter fé, é Deus que produz a fé em nós. Somos totalmente dependentes de Deus, não somos bons porque nós humanos somos, mas porque Deus trabalha em nós para sermos. Se não for Deus em nossa vida, a gente mata, a gente agride, a gente não consegue perdoar, amar. A palavra do Senhor vem nos ensinar que o coração do homem ele está inclinado para o mal, desde a sua meninice. Então é o Espírito Santo que vai nos moldando para sermos melhores. Versículo 15. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Vê, por onde o homem passa, ele traz o que? Destruição e sofrimento. Olha para a natureza hoje. A natureza está praticamente destruída. Quem foi que destruiu? Deus criou tudo perfeito. Mas os rios, os mares, o ar está poluído, as florestas destruídas. Olha para a Amazônia, a maior floresta do mundo, quase destruída, praticamente mais da metade destruída pelo homem, pela sua ganância. Por onde passa, traz destruição. Apressam-se em cometer homicídio. Não sabe onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus.
É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Ou seja, a lei foi entregue ao homem para mostrar o pecado, para mostrar ao homem: você é pecador. A lei foi entregue ao homem para que o homem não tivesse desculpa dos seus pecados, dos seus erros. Não haverá justificativa diante de Deus. Eu pequei porque fui induzida por alguém. Eu pequei porque eu não tive a oportunidade de mudar. Não haverá desculpa. A lei foi entregue para isso. E a palavra, hoje nós temos a palavra em nossas mãos que nos ensina o correto e o certo. Não haverá desculpa diante de Deus. Não haverá desculpa. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Não é o obedecer a lei, conhecer a lei, que me faz ser justo. A lei, ela veio para mostrar que somos pecadores. A lei veio para mostrar que nós somos dependentes de Deus, que sozinhos não conseguimos. Pode ver que os homens de Deus do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, erraram. Moisés, falharam, erraram, pecaram. O único que conseguiu cumprir o propósito foi Jesus. Todos os homens falharam em alguma área, em alguma parte. Versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e dos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Aqui Paulo vem trazendo que Cristo tomou sobre si o nosso pecado, o nosso castigo. Aqui Paulo está enfatizando novamente ao povo judeu que não é mais pela lei, não é cumprindo a lei, mas agora é pela graça, é pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. É necessário crer em Jesus. Houve essa grande dificuldade do povo judeu abrir mão da lei e depender somente de Cristo. E aí Paulo vem trazendo em suas cartas esse ensinamento: não é mais pela lei, é pela graça, é pela fé. A justificação do homem, ela é pela fé em Jesus Cristo, porque é Jesus que nos purifica, é Jesus que nos limpa, é Jesus que nos torna justos diante de Deus. Não basta conhecer a lei, mas tem que viver a lei. E o homem só consegue viver a lei, viver a palavra, se Jesus o sustentar. O que Jesus falou para os seus discípulos: aquele que edifica a casa na areia, quando vier a chuva, o vento, as águas, essa casa vai ser derrubada. Mas aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, pode vir chuva, vento, a casa vai permanecer de pé. A rocha representa quem? Cristo. É Jesus que nos torna justos. Sem Ele, somos pecadores. Sem Ele, somos manchados pelo pecado. Pois todos pecaram e não alcançam o perdão, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, ou seja, um favor imerecido, um favor que nós não merecemos, nos declara justos por meio de Cristo Jesus.
que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador declarado justo, o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Paulo enfatiza muito no livro de Romanos: a fé em Jesus é que nos justifica. A fé em Jesus é que nos garante vida eterna. Não há outro meio. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Paulo pergunta: Deus é Deus só dos judeus? Não, é também Deus dos gentios. Lembra nas aulas passadas que eu falei que havia uma discórdia entre os judeus e os gentios? Havia essa discórdia, principalmente por parte do povo judeu, porque queria que os gentios circuncidassem, cumprissem a lei. Aí Paulo teve que trazer a doutrina da justificação pela fé, que agora não é pela lei. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, a lei já foi cumprida, agora se inicia outro tempo, não é o tempo da lei, é o tempo da graça. Afinal, Deus é apenas Deus dos judeus, não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e ele declara justo tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Paulo quer dizer o quê? Eu só vou conseguir cumprir a lei. Eu só vou conseguir cumprir a lei. Eu só vou conseguir cumprir, obedecer, quando eu tiver fé. Fé em Cristo. Precisamos, irmão, ter a noção e o conhecimento que a nossa fé ela está alicerçada em Cristo. A nossa fé não está alicerçada em homens, mesmo que seja uma pessoa exemplar, mas é humano e é falho, e os homens vão nos decepcionar, os homens vão trazer tristeza ao nosso coração, mas Deus não. Por que que muitas vezes desanimamos, esfriamos e queremos abandonar o caminho, abandonar a obra? Porque a gente se espelha em homens e os homens falham. A gente quer alicerçar muitas vezes a nossa fé no homem, e Paulo vem trazendo: a fé tem que estar em Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Foi Ele que levou os nossos pecados. A igreja está fundada em Cristo. Jesus disse que não veio para abolir a lei, ou seja, para anular a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. A lei foi cumprida por Cristo. O homem, pelas suas falhas, não conseguiu cumprir a lei. Porque pode cumprir 9 mandamentos, mas se errar um, se descumprir um, os outros 9 já não vai ter valia. Porque você quebrou o princípio, você desobedeceu a lei. Jesus foi o único que conseguiu obedecer toda a lei. E Ele obedeceu e cumpriu por nós.
Aí inicia o tempo da graça, que é diferente do tempo da lei. No tempo da lei era olho por olho e dente por dente. Hoje não. Jesus falou o quê? Se alguém lhe der um tapa numa face, vira outra. Se alguém lhe toma uma capa, dê a túnica. Ou seja, perdoe, seja humilde. Hoje não é olho por olho e dente por dente, mas hoje é o tempo do perdão, o tempo de amar. Não é fácil amar, não é fácil perdoar, mas a gente só vai conseguir cumprir esse propósito, esse dever, quando nós estiver realmente alicerçado em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele não conseguimos. Hoje as igrejas estão colocando Jesus para fora. Estão colocando o homem no centro. O homem hoje é o centro. Estão trocando o evangelho por superstições como a água, milagrosa, o óleo milagroso. Não é a água, não é o óleo. O poder está na palavra. O poder está na palavra. Não é na palavra do homem, é na palavra de Cristo. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Ele é o início, o meio e o fim. Não há outro. Era isso que Paulo vinha trazendo para a igreja em Roma, para os cristãos em Roma. Tanto os cristãos judeus que abandonaram o judaísmo, tiveram muita dificuldade para abrir mão do judaísmo e se converter ao cristianismo, que é totalmente diferente, quanto os gentios. Paulo teve que ensinar os judeus como os gentios a abrir mão de algumas práticas, de alguns costumes. E é isso que os pastores de hoje precisam fazer. Ensinar, doutrinar o povo, a igreja, a abrir mão dos maus costumes. A igreja precisa ser doutrinada porque Paulo, Pedro, Tiago, João doutrinaram as igrejas de sua época. E a igreja sem doutrina, a igreja que não é doutrinada, abre porta para o pecado. Igreja que não é doutrinada, coloca Jesus para fora e coloca o homem para dentro. A palavra do Senhor é o alicerce. É ela que purifica, é ela que limpa, é ela que salva, é ela que cura. E é a palavra do Senhor que garante vida eterna. Era isso que Paulo vinha trazendo aos romanos, aos cristãos da sua época. Quer ser justificado? É pela fé em Cristo. Abra mão das superstições. Irmãos, precisamos abrir mão de superstições. Crentes supersticiosos. Esquece esse negócio de óleo. A oração só tem efeito se ungir com óleo. Não, irmão. Isso já se tornou idolatria. Vamos ungir a água. Vamos ungir um objeto para... Não, irmão, estamos depositando a nossa fé em coisas erradas, em coisas fúteis. Não é a água, não é o óleo, não é o sabão, não é a toalha. Paulo vem trazendo a fé que justifica em Cristo. É Jesus que nos justifica diante de Deus. O que é que Jesus falou? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então precisamos abrir mão das superstições, abrir mão da idolatria dentro de nossas igrejas. Infelizmente, o povo cristão, o povo evangélico se tornou muito idólatra. Precisamos arrancar a idolatria do nosso meio. A idolatria é diferente das demais religiões, que o povo cria uma imagem de madeira, gesso, ferro, pau e adora. Hoje a idolatria dentro das igrejas evangélicas é diferente. A idolatria é adorando cantor, adorando pregador, adorando pastor. Pastor, ele não é para ser adorado, é para ser respeitado.
Pastor tem que ser respeitado e não adorado. Mas infelizmente a gente vê a adoração. Temos que respeitar, honrar, mas não adorar. Homens e mulheres usados por Deus têm que ser respeitados e honrados, não adorados. Precisamos arrancar a idolatria. A nossa fé não pode ser depositada no profeta, no pregador que prega e junto com a mensagem vem trazer uma revelação, uma profecia. A maior profecia é a palavra, a maior revelação é a palavra. Deixo para vocês esta aula. Agradeço pela participação. Em breve estaremos aí trazendo a próxima aula, o capítulo 4, se aprofundando nos próximos capítulos. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.